todos, aqui é a professora Jéssica, tudo bem com vocês? E hoje eu vou comentar sobre os recursos e outras dúvidas em relação ao concurso PEIF e Professor de Fundamental 2 e Médio da Prefeitura de São Paulo. Antes de mais nada, se você é novo ou nova aqui no canal, inscreva-se, deixe o seu like, compartilhe o vídeo para o conhecimento chegar a mais pessoas e ative o sininho para quando houver novos vídeos o YouTube sempre te notificar. Além disso, se você está se preparando para o concurso de Caieiras, Itapecerica da Serra, Vargem Grande Paulista, Jundiaí, Santo André pré-edital, PEI da Prefeitura de São Paulo pré-edital, eu tenho as minhas apostilas, vai ficar o primeiro comentário fixo desse vídeo, meu telefone no WhatsApp para compra dos materiais, certo? E também o grupo de estudos do concurso da Prefeitura de São Paulo, lá do Telegram, para acompanhar as novidades aí do concurso, beleza? Ontem, né, eu fiz uma live aqui no canal comentando sobre o gabarito definitivo que saiu ontem, dia 23 de fevereiro, e também a classificação preliminar daqueles que terão suas discursivas corrigidas, né? E ficou algumas dúvidas ainda, também agora abriu os recursos, né? Que abriu hoje, 24 de fevereiro, e você pode pedir recurso até dia 27, segunda-feira, às 23 horas e 59 minutos. A primeira coisa que eu quero falar aqui é corrigindo, né, as 4 questões que foram anuladas. Que eu tinha falado na live mesmo, a única correção é a de informática, que na prova azul é a questão 13, que é aquela que estava errada a grafia da palavra, que a grafia correta é contracionista, e na prova estava outra palavra, então houve um erro de digitação, a palavra certa que está lá no currículo da cidade é contracionista, então foi essa que foi anulada. Inclusive, essa questão de informática, como as 2 de matemática que foram anuladas, foi a do gráfico, a do bolo de milho, eu tinha comentado lá em janeiro, que eu fiz um vídeo falando das questões que poderiam ter recurso, e essas foram as questões que realmente foram anuladas. Também teve a de português, né, que eu já tinha comentado ontem na live, que é aquela lá da máxima de quantidade, qualidade, também foi anulada. E só recapitulando, quando é anulada, ninguém perde nada. Se você acertou, continua lá com seus pontos. Se você errou, daí você ganha. Daí no final, quem sai na vantagem é quem errou, né? Mas se você acertou, você não vai perder, você continua como está, certo? E teve sim uma questão alterada, que eu já tinha comentado ontem na live, do coração. No caso, era aquela lá do coração, bombeia, de ciências da natureza. Essa questão aqui, ela não foi anulada, e sim, ela foi alterada. De vez de D, ela passou para a letra E, no caso da prova azul. Daí você verifica aí no seu outro tipo, mas de todos os tipos ela foi alterada, tá? Daí, por exemplo, se lá no gabarito preliminar você tinha acertado, e agora com essa alteração, daí sim você perde. E quem tinha colocado a E, no caso, na prova azul, tinha perdido lá atrás, agora ganhou. Então, daí, quando a alteração acontece isso. Se você tinha acertado antes, perdeu. Se você tinha errado, acertado aquela questão, ganhou. No final não ganhei nada, porque nessa daqui do coração e de ciências, eu tinha colocado a alternativa B. Então, para mim, não mudou muita coisa, certo? O que eu ganhei mesmo foi só nessa de português, que no final eu fiquei com 70 pontos. Então, estou habilitada, assim como também estou habilitada em geografia, certo? Outro ponto importante foi, afinal, quantas pessoas foram habilitadas? Eu só vou falar aqui do PEIF, porque se eu falar de todos os cargos de Fundamental 2 e Médio, vai ficar um vídeo longo aqui. Só no adendo de geografia, que foi o que eu fiz, pelas minhas contas deu 970 habilitados. Agora vamos lá no PEIF. No total, agora dá para ver, porque já tá lá no site da FGV, a classificação de todos os habilitados, né? A lista de todos os habilitados fica mais fácil do que ver pelo Diário Oficial, que você tem que ver página por página, praticamente impossível. Agora sim, lá no site da FGV tem lá a lista com todos os habilitados. Assim como também não fui habilitada, fiquei menos 59 pontos. Lá no site da FGV você pode consultar a sua classificação, o seu desempenho individual também. Assim também como as respostas dos recursos para cada questão que você tinha feito lá em janeiro, certo? Então, no total de habilitados do PEIF foram 7.511, juntando as 3 listas de ampla
afrodescendentes e PCD. Se a gente for ver lá no edital, era 954 vagas na ampla, daí 200 e pouco afro, 64 PCD, se não me engano, no total tudo daria 7.620. Se deu esse pouquinho menos, deve ser por causa de pessoas que estão nas duas listas. Por exemplo, no meu caso, eu tô na ampla e na cota afrodescendente. Tem pessoas que estão na ampla PCD. Eles podem ter considerado isso. Ou realmente tem casos, teve pessoas que deixaram aquele comentário lá na live, que fizeram 59 pontos ou mais na ampla, ou estão nas cotas, né? Estão alegando aí que não encontrou o seu nome no diário oficial. Mesmo fazendo aquilo que eu ensinei ontem lá na live, de buscar o nome. Não achou nem pelo nome, nem pelo número de inscrição. Não sei agora se entrando no site da FGV aparece lá. Se caso não, cabe recurso. Então pode ter acontecido isso. Às vezes, muitos inscritos, às vezes a banca pode comer essa bola. É muito difícil, mas pode acontecer, certo? E a nota de corte, como eu falei, ainda tem gente que está questionando. Gente, tem que ler o edital. O fato de ler o edital já é uma forma de eliminação do concurso. Não sabia? Agora você está sabendo. No item 10.2.1 lá do edital, diz que no mínimo para você estar habilitado para a próxima fase, que era a correção das discursivas, era não zerar nenhum módulo e acertar no mínimo 50 pontos. Para começo de conversa, para a gente começar a conversa. Depois, só seriam corrigidas discursivas de 6 vezes mais o número que estava lá no edital. Daí vocês vão me falar, por exemplo, lá na ampla concorrência foram 5.538. Porém, se a gente contar lá do edital, teria que ter sido 5.712. Sim, porém você tem que ver uma coisa. Não é 6 vezes mais o número de vagas, não pode ultrapassar. Daí, por exemplo, a pessoa que ficou na colocação da ampla, tá? Do PEIF, 5.538, acertou 59 pontos, isso que determinou. Daí, por exemplo, teve mais os empatados, deve ter sido meia dúzia, um exemplo. Aí, passando disso, vou colocar aqui 58, ia subir, sei lá, umas 500, 800 pessoas. Daí, ultrapassar esses 6 vezes mais o número digital, entendeu? Daí, quando chega no número de digital, parou, travou, conta mais aqueles empatados e chega. Porque se for contar ainda mais, vai ultrapassar aquilo, entendeu? Então, desde o começo estava lá no edital que não seriam todos que teriam as discursivas corrigidas, que teria essa limitação. E não é uma curva, não existe curva. Não tem nada no edital de curva. Eu já falei com vocês isso em janeiro. O que existe é uma reta. O que ia determinar era a nota daquele que ficou ali na última colocação, daqueles 6 números a mais que estava lá no edital. E não é juntando todas as listas, é juntando a ampla, depois tem que ver lá as vagas que estavam lá no edital do afro e do PCD, certo? E outra coisa também, as pessoas falando de cota, que não sei o que é injusto, teve gente que tá com 50 pontos e eu fiz 55. Calma, se a pessoa tá na cota, então é porque ela fez 50, é porque tá certo, porque a nota de corte da cota foi 50. Mas não é justo, sei o que. Então, lá no edital dizia que tinha cotas, afrodescendente e PCD. Se você é contra, é uma opinião sua, porém estava lá no edital e quando você fez inscrição, você concordou com isso, tá, Pro? A pessoa não é afro, a pessoa não é deficiente, isso que vai ver depois lá na aferição é a prefeitura. Então, não cabe você fazer julgamento, certo? Então, se você estava só na ampla concorrência, você tinha ciência que você precisaria ter um desempenho um pouquinho melhor, porque a nota de corte é maior, certo? Então, infelizmente, não tem o que fazer. E sobre os recursos, né? O site da FGV, o que tem afinal no site da FGV? Vou contar aqui rapidamente para vocês o que tem lá. Tem a resposta dos recursos contra o gabarito oficial preliminar da prova. Então, se você entrou com recurso em alguma questão, tá lá a resposta de por que ela foi deferida, seu pedido, e por que não. Tem o gabarito definitivo para você consultar certinho, tanto do PEF, tanto do Fundamental 2 e Médio, todos os componentes curriculares.
Tem o resultado da prova objetiva, então é a lista com todos os habilitados. Depois tem a consulta individual, então mesmo se você não foi habilitado, você consegue consultar qual foi a sua pontuação. E nessa consulta individual, você consegue ver também o espelho da sua prova. Tem um download do espelho do gabarito. Então, vê lá direitinho, porque às vezes, eu fiz as contas, eu pensei que eu tinha feito a pontuação, daí quando saiu agora, eu não tô habilitado, eu acertei menos. Então, vê o espelho do seu gabarito e veja se você não passou nenhuma questão errada no gabarito, ou esqueceu de preencher alguma. E principalmente se você esqueceu de assinar. Teve gente que não tá habilitado porque esqueceu de assinar o gabarito. Se não assinou o gabarito, tá eliminado. Infelizmente, foi eliminado. Então, você precisa ver tudo isso. Então, você tá questionando, que não sei o que, essa FGV, essa prefeitura. Mas pode acontecer, isso já aconteceu comigo, infelizmente pode acontecer. Então, é importante verificar aqui o seu espelho de prova, tá? E também, é claro, tá disponível a interposição do recurso contra o resultado preliminar da prova objetiva. Então, só corrigindo o que eu falei na live, não é recurso contra o gabarito. O recurso contra o gabarito já passou. O que saiu agora é o gabarito definitivo. Então, não tem como mais alterar as questões, tá? É o que tá aí. Então, o que você pode recorrer? É o caso aqui que eu tô falando aqui para vocês. Eu fiz uma pontuação dentro da nota de corte, meu nome não está habilitado. A FGV pode ter comido bola e não ter colocado seu nome simplesmente. Mas antes disso, é claro, vê o espelho do seu gabarito, vê se não passou questão errada, vê se você esqueceu de preencher alguma questão, vê se você não assinou o gabarito, né? Se tá tudo certinho no seu gabarito, então foi erro meu na FGV, daí você pode recorrer. Isso é um exemplo, tá? Mas nada te impede de, mesmo assim eu tô revoltado com aquela lá do coração. Eu tinha acertado antes e agora alterou, eu perdi 2 pontos. E aí? Então, você pode ir lá, inserir recurso, você vem em novo recurso, ele vai abrir uma caixa de texto para você com 5.000 caracteres para você digitar. E você pode digitar que você anula essa questão, ou que altere de novo. Você coloca lá o seu embasamento, certo? Alguma outra questão que você achou que deveria ter sido anulada, alterada e acabou não sendo, coloca lá. Mas é muito, muito difícil que eles alterem esse gabarito de novo, tá? Eu acredito que só caiba recurso esses casos que eu tô falando aqui. Seu gabarito tá todo certinho lá de acordo com o espelho, sua pontuação tá de acordo com a nota de corte e seu nome não aparece habilitado. Agora, de questão eu acho muito difícil, mas é uma caixa em branco, que você pode digitar até 5.000 caracteres, então você pode colocar ali o que você quiser. Então, se você quiser colocar alguma questão aí, tentar ainda mais um recurso de gabarito, tente, mas não é garantia. Mas tente, porque tá aberto ali para você escrever o que você quiser, beleza? E só para fechar aqui, eu acho interessante trazer a resposta da questão da lua, tá? Até mesmo porque alguns cursinhos, inclusive alguma pessoa aqui da live deixou depois um comentário falando que eu fui pejorativa ao chamar de cabeção pedagógico. Só um adendo, não sou eu que chamo os concurseiros, professores de cabeção pedagógico. É uma professora aí famosa de cursinho que eu acho que quem sacou a referência deve saber, né? Que falou aí da nota de corte que era 50 pontos e veio os seguidores dela aqui falar um monte pra mim, e depois a gente viu quem é que tava certo e quem tava errada, né? Ela também, e outros aí do YouTube, de cursinho, induziram as pessoas a entrarem com recurso para que fossem anuladas todas as questões de matemática, ciências naturais, alegando que não estava no edital. Só que desde o começo eu estou falando aqui que estava assim no edital, eles poderiam cobrar sim. Foram nós, assim, professores, youtubers, cursinhos, que interpretamos errado. A gente pensou que ia cobrar a parte pedagógica, do currículo da cidade, dos cadernos orientadores, e eles cobraram praticamente tudo ali, o conteudismo, tá? Mas estava ali sim no edital, por exemplo, matemática estava lá. Não só os autores de matemática, como também grandezas e medidas, probabilidade estatística, números, geometria. Então, estava no edital sim, então poderia ser cobrado.
Eu pedi recurso dessa questão da Lua, porque o valor que estava lá sobre a massa da Lua está errada, porém o que eles alegaram aqui? Que era fictício, o que importava ali era chegar no cálculo dos números que eles deram na comanda, que eu já tinha comentado aqui, né? E no final, pelo que eu percebi, as respostas são padrões para todas as pessoas, não foi respostas individuais, porque provavelmente muitas pessoas entraram com a resposta igual eu falei aqui, um monte de gente seguiu um modelo padrão de cursinho, e as bancas não gostam disso. E eu achei a resposta da FGV, assim, até grosseira, tá? Eu só vou falar aqui o final do que eles responderam. A resposta da FGV. A afirmação, o último parágrafo. A afirmação de que o currículo da cidade de São Paulo não tem matemática também não é correta, além disso não é correta a afirmação de que não haveria questões de matemática na prova, já que existe, inclusive, relação dos conteúdos indicados. Além disso, a prova foi elaborada para professores e não para crianças, e isso está explícito. Sequer existe no edital a afirmação do que não haveria questões de matemática na prova de matemática, que seriam sobre metodologias de matemática ou sobre ensino de matemática. E mesmo se fosse o caso, a educação matemática não prescinde da matemática. Não se pode ensinar sem se levar em conta o conteúdo. Então, o que eles queriam saber, no final das contas, era o conteúdo, se você domina o conteúdo, e não estratégias metodológicas. As estratégias de ensino-aprendizagem, que são técnicas utilizadas pelos professores com o objetivo de ajudar o aluno a construir o seu conhecimento, não podem prescindir dos conteúdos da disciplina, seja ela qual for. E no caso da matemática, índice o que se propõe ao aluno. Consideramos, portanto, os argumentos descabidos. Então, olha a resposta da FGV. Então, se você foi na onda daquele cursinho que deu modelinho para você, que era para anular todas as questões de matemática, afirmou que todas as questões de matemática seriam anuladas, tem que explicar muita coisa aí para vocês, hein? Olha, complicado, né? E é como eu falei, essa gestão ela quer conteúdo. Então, fiquem até mesmo esperto para a prova prática, certo? Bom, é isso, né? Mais novidades que eu tiver aí desse polêmico concurso aí da Prefeitura de São Paulo, quando saiu também o resultado do recurso contra as notas preliminares, eu trago aqui para vocês, certo? Bom, espero ter ajudado. Até a próxima. Tchau!